tomar a decisão de desistir, de multiplicar os seus dons, de desenvolver os seus talentos, pode pôr em risco a sua vida, a vida dos seus e das suas próximas gerações. Meu nome é Mário Moura, sou mentor de desenvolvimento pessoal, aprender e compartilhar é a minha paixão. Atuo como terapeuta emocional, de onde da minha maior dor veio meu propósito de vida, e de propósito de vida é o que a gente vai falar hoje. Propósito de vida é vida em gratidão, é força para superar as adversidades que, não se engane, sempre existirão. É inspiração para continuar a jornada, é evolução de degrau em degrau, é uma voz interior que nos impede de desistir, é um sentido, um sentimento de realização muito além da recompensa, do dinheiro. É a prática do amor ao próximo, nos servir com os nossos dons e talentos únicos. E propósito de vida é algo que é a diferença de viver e sobreviver. Mas nós precisamos entender que muito do que a gente procura na forma do dinheiro, na verdade, é uma prosperidade. Prosperidade é crescer, servir e transbordar. Transbordar na vida de outras pessoas. É um sentimento muito forte de realização, onde o dinheiro ele passa a ser uma recompensa, uma consequência natural. Só que desde criança nós somos bombardeados, condicionados a pensar igual aos outros, e muito da nossa ambiência vai definir como nós pensamos, como nós falamos e principalmente o nosso resultado. E nós não somos inspirados a multiplicar os nossos talentos. Uma das parábolas que eu mais gosto de Jesus são a dos talentos. E a gente vai falar hoje da primeira parte, onde está em Mateus 25:14, onde o Senhor reúne ali os seus servos e dá 3 servos. Um dá 5 talentos, outro dá 2 talentos e um dá 1 talento. E no primeiro vídeo que nós vamos fazer hoje, ele tem essa parte segundo a sua capacidade, segundo a capacidade de cada um. E os 2 primeiros, o que tem 5 e o que tem 2, saem imediatamente a multiplicar esses talentos. E no texto você vai ler ali, a recompensa quando o Senhor volta é a mesma, é o do reconhecimento, é a da satisfação. E é aqui onde a gente se perde, onde o sistema nos traz para que a gente haja por padrões, padrões de inteligência, padrões de aprendizado, padrões de beleza, padrões de postura, padrões limitantes, onde uma pessoa simples, ela tem que permanecer ali, ela é condicionada a permanecer ali, arrumar um emprego e buscar uma aposentadoria que talvez nem possa mais existir. E a palavra é multiplicar talentos. Quando os dons e talentos se encontram ao propósito de vida, a prosperidade é natural, eu digo até inevitável. Só que a grande questão é, segundo a capacidade de cada um. E é aqui que tem um grande ensinamento que muitas vezes não é colocado, porque o homem mais rico e mais sábio que já existiu diz que o ser humano corre atrás do sucesso por inveja. Isso é vaidade, é ilusão, é correr atrás do vento. Então, por isso que os nossos dons e talentos eles são únicos. Eu venho
de 4 gerações de profissionais na área de cabeleireiro. Onde começou com a minha avó, que morreu muito jovem, na sua casa, numa outra época, óbvio, mas com um talento muito grande. Ela adoeceu e chamou a minha mãe e minha tia para que continuasse o seu trabalho, e foi assim foi. Depois veio minha irmã, veio eu, e hoje estamos na 4ª geração aí com a minha sobrinha. E eu permaneci durante 20 anos, ainda sou proprietário de um, enquanto estou gravando esse vídeo, mas atuo hoje numa outra área de desenvolvimento pessoal. Só que é muito interessante nesse ponto que, através do dom e um talento da minha avó, ela mudou toda a geração da minha família. A minha mãe, apesar de ser uma gerente de uma empresa, do CLT, ela veio ter o seu negócio próprio, e todo o seu desenvolver financeiro veio após essa decisão do talento da minha avó. E quando eu trabalhava ali, eu pude ver o talento da minha avó na prática, porque muitas pessoas já tinham morrido há muitos anos, há quase mais de 10 anos, ligando para marcar com ela, e eu mesmo atendi pessoas que foram atendidas por ela na época. E você vê que o quão importante é você desenvolver os dons e os talentos. Óbvio que hoje cada um está indo para uma direção diferente, mas são 4 gerações. E se a minha avó tivesse desistido? E se a minha avó não tivesse chamado a minha mãe e a minha tia? Então você observe que você multiplicar os seus talentos é muito importante. De algo que começou extremamente pequeno na casa da minha avó e se espalhou, né, dentro da cidade na época, e a gente tinha toda uma identificação familiar com esse trabalho que transformou a vida de cada um. Eu conheci a minha esposa no salão de cabeleireiro e casei, enfim, minha irmã desenvolve até hoje um trabalho muito bom, minha sobrinha, e isso dentro de um talento. Então, talvez você desistir do seu talento pode prejudicar a sua vida, prejudicar a vida dos seus e de outras gerações que você nem sabe, e que a minha própria avó não viu e nunca sonhou do que foi construído a partir dela. Então, essa é o poder de desenvolver os dons e os talentos alinhado com o propósito, que é o servir com amor. E eu sei, você de repente, como eu já pensei assim, que, Mário, mas eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum talento. Gravamos o vídeo do Oscar Schmidt esses dias mesmo, em homenagem a ele, e ele dizia que ele não tinha talento. Imagina, Oscar Schmidt, um dos maiores atletas aí do mundo, não tinha talento. Então, essa questão do talento e da vontade de desenvolver é muito grande e muito importante, porque nós temos. Só que é uma jornada dentro do autoconhecimento. O autoconhecimento é sair do automático, é sair da comparação, é entender os seus padrões emocionais, das suas ações, dos seus pensamentos, para que você possa descobrir quem você é e, a partir daqui, decidir quem você quer ser. Então é uma jornada que leva um certo tempo de busca. Mas o grande perigo é desistir dos seus dons, desistir dos seus sonhos, desistir do seu propósito, muitas vezes por causa de uma questão financeira. E nada impede, por exemplo, de você empreender e trabalhar na área que está te dando segurança, que você empreenda ao mesmo tempo com aquilo que você ama. Foi assim que eu comecei, é assim que
que hoje a gente dá treinamentos para muitas pessoas e a gente pede para que não saia da área que está, até que tenha realmente uma segurança, mas isso não impede de você multiplicar os seus talentos. Porque a realização, o sentido da vida, que nada tem a ver com o dinheiro é uma parte importante, mas não é, apesar de ser um Deus onde se vive, se morre, e muitas vezes muitas pessoas matam, mas quando a gente coloca o posicionamento correto, ele é uma parte importante da vida, só que o sentido de realização não tem a ver propriamente com o dinheiro. E vem hoje pesquisas trazem no sentido de servir. Pessoas mais realizadas são aquelas pessoas que somam na vida de outras pessoas. Então por isso, não enterre os seus dons, não desista de multiplicar os seus dons, seus talentos, mesmo que você hoje entenda que eles são simples, que eles não têm tanto valor, mas você é solução para algumas pessoas, não para todos. Você é importante em alguns locais, não para todos. Você é solução, resposta de oração para algumas pessoas, não para todos. O seu dom e o seu talento não vai servir para todas as pessoas. Por exemplo, como terapeuta emocional, é importante. Uma das coisas, a terapia é o processo mais importante da saúde mental que pode existir. É para todos? Sim, todos querem? Não. E nós precisamos entender isso. E isso que eu estou falando tem muito a ver com a saúde mental também. Porque se nós não soubermos valorizar isso, nós não vamos conseguir desenvolver. Só que para isso nós precisamos desconstruir padrões de pensamentos, padrões emocionais que nos prendem. E isso aconteceu comigo após os 40 anos. Da minha maior dor nasceu um propósito de vida, onde a saúde mental e o desenvolvimento pessoal quer se tornar a melhor versão de si mesmo, eles caminham alinhados. Um não funciona sem o outro. Não é uma questão de força de vontade ou de motivação. Por isso que eu te digo que você pode reconstruir a sua autoestima. Você pode superar qualquer bloqueio emocional. Você pode recomeçar em qualquer idade, voltando a sonhar. Por isso não desista jamais de multiplicar os seus dons, seus talentos. Isso pode pôr em risco a sua vida, a vida dos seus e a vida das próximas gerações que você nem sabe como foi. Aqui, o caso da minha avó, que jamais aceitou não desenvolver os seus dons e talentos, e hoje a gente tem muito a agradecer, porque também a história da terapia nasceu no meu processo, dentro dos meus estudos, dentro do salão de cabeleireiro, me tornei terapeuta capilar e vi a importância da saúde mental também na área da estética, tanto capilar quanto da estética externa como um todo. Ok? Então se inscreva no canal, curta esse vídeo, não deixe de ver o vídeo 2 que a gente vai trazer, e tudo é uma decisão. Okay? É uma decisão, isso parte da sua autorresponsabilidade de decidir ou não se tornar a sua melhor versão, na melhor idade, a sua melhor versão com seus maiores sonhos, vivendo o seu melhor hoje. Mas é uma escolha sua, ok? Gratidão, te desejo o melhor.